chegando, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Eu sou Guilherme Mendes Rezende, sou economista-chefe do CAGE, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e também sou professor de economia. E como vocês já puderam ver no meu canal, se não tiveram a oportunidade, convido vocês para assistirem outros vídeos, outras aulas. A minha intenção com esse canal é dar aulas sobre análise concorrencial. Eu tenho experiência, já faz alguns anos lidando isso no CAD. Então, eu pretendo dar um passo a passo da análise concorrencial hoje sobre condutas unilaterais, né? São um tipo de conduta anticompetitiva. Então, a gente vai focar hoje nas etapas do passo a passo da análise dessa conduta, desse tipo de conduta. E também eu vou trazer um caso concreto. Como eu tenho dito, o objetivo desse canal aqui é trazer casos concretos, né? Transmitir o conhecimento para vocês, a aprendizagem para vocês, por meio da análise de casos concretos, né? Também vocês vão poder ver nesse canal outros tipos de vídeos, de aulas de economia, somente sobre microeconomia, teoria dos preços, precificação, mas a aula de hoje vai ser sobre análise concorrencial, tá? E, como eu disse, baseado em um caso concreto de uma conduta unilateral. Então, bora lá? Bora para a aula? Deixa eu compartilhar com vocês aqui os slides. Então, vamos lá. A primeira parte da aula, eu quero passar para vocês um passo a passo das etapas da análise de condutas unilaterais, e na segunda parte da aula eu quero passar para vocês um caso concreto, como eu havia dito, né? Então, para começar falando de condutas unilaterais, vamos ver a previsão legal, tanto na Constituição quanto na lei, falando o que o CAD deve fazer, né? Então, o legislador ele dispôs logo no primeiro artigo da Lei 2.529, de 2011, né, a Lei de Defesa da Concorrência no Brasil, vai falar sobre a prevenção e a repressão às infrações à ordem econômica, né? Também lá na Constituição, né, no seu artigo 173, parágrafo 4º, vai falar que a lei, justamente essa Lei 2.529, né, que foi feita para isso, vai reprimir o abuso do poder econômico, né, que visa a dominação de mercados, a eliminação da concorrência e aumento arbitrário dos lucros. E é justamente disso que a nossa Lei de Defesa da Concorrência vai tratar. E vai tratar de duas formas, né, como está lá no artigo 1º. Uma, o caráter preventivo dessa lei, que vai vir por meio do controle de estruturas, né? A análise de atos de concentração que é feito pelo CAD, né? De maneira geral, fusões e aquisições. Isso já é foco de outras aulas que também eu tenho disponibilizado aqui no meu canal. Quem tiver interesse, é só acessar essas aulas. Na aula de hoje, a gente vai focar nessa segunda forma aqui de intervenção do poder público, né, que é no seu caráter repressivo, né, por meio do controle de condutas, né, que é realizado ex post, né, depois que elas acontecem. Aqui, uma grande inovação dessa lei de 2011 foi a análise ex ante dos atos de concentração. E a definição, uma definição aqui de conduta anticompetitiva, né, vai ser a prática de uma ação ou omissão por um agente econômico com poder de mercado que possa, ainda que potencialmente, causar danos à livre concorrência, né, mesmo que o infrator não tenha tido a intenção de prejudicar o mercado. Então, aqui tem duas passagens importantes, né? O agente econômico com poder de mercado e que possa, ou que potencialmente, né? Aqui está falando da potencialidade, né? Não necessariamente você precisa ver isso no mercado, mas
pelo menos, falar que a prática anticoncorrencial tem uma potencialidade de causar danos à livre concorrência. Tá? Então, essa é uma definição de conduta anticompetitiva. E aí a resolução 20, de 9 de junho de 1999, já faz muito tempo, a parte principal foi até revogada já, mas os anexos ainda são válidos e eu acho que trazem uma explicação bem clara sobre o que são condutas restritivas à concorrência. Ele vai dividir em dois tipos de práticas, né? As práticas restritivas horizontais, também chamadas de condutas horizontais, e práticas restritivas verticais, também ditas condutas verticais. Também essa resolução não trata dessa forma de classificação, mas também é possível classificar dessa maneira uma conduta anticompetitiva de acordo com o número de agentes envolvidos na prática ou na infração. A gente pode chamar aí que existem condutas colusivas, onde 2 ou mais agentes fazem, né, praticam o ilícito, que são basicamente o que a gente chama de cartel, e condutas unilaterais, que apenas uma empresa, ela sozinha, pratica o ilícito, né, que seriam justamente as condutas unilaterais. E o nosso foco da aula de hoje vai ser justamente analisar essas condutas unilaterais. E esses dois grupos, né, ou esses dois tipos de classificação, não são excludentes, como eu coloco aqui. Elas são complementares, né? Elas podem, por exemplo, a gente pode chamar uma conduta de colusiva e horizontal, né? Com uma divisão aqui a divisão geográfica de clientes praticadas por um cartel, né? Ela é colusiva, por quê? Porque tem 2 ou mais empresas praticando o ato ilícito, né? Fazendo um acordo. E a horizontal, por quê? Porque está no mesmo mercado relevante, perfeito? Indo um pouquinho mais, né, definindo um pouco mais os termos, vamos falar sobre as práticas restritivas horizontais, né? Essa tentativa de reduzir ou eliminar a concorrência no mercado, seja estabelecendo acordos entre concorrentes no mesmo mercado relevante, com respeito a preços ou outras condições, ou seja, praticando preços predatórios, né, que seria, nesse caso aqui, uma prática unilateral, né? E as práticas restritivas verticais são essas restrições impostas por produtores, ofertantes aqui de um bem, serviço, né, em determinado mercado, que a gente vai chamar mercado de origem, sobre mercados relacionados verticalmente, né, a montante ou a jusante, né, upstream ou downstream, né, ao longo da cadeia produtiva. Então, os critérios básicos da análise de condutas unilaterais é você só pesar ou ponderar as limitações à livre concorrência, ou seja, os malefícios que a prática faz à concorrência, ao ambiente concorrencial, e os benefícios que a gente chama de eficiências econômicas que tal prática pode ter. Então, isso é feito por meio, né, dessa análise de efeitos, né, utilizando essa que a gente chama de regra da razão, que é feito caso a caso, logicamente. E os anexos, né, da Resolução 20, como eu disse, né, lá de 1999, vai descrever esses critérios da análise de condutas unilaterais, tá? E eu vou trazer aqui para vocês um esqueminha muito útil que a gente vai percorrer na análise do caso prático, tá? Então, apenas quando uma conduta unilateral é abusiva, ou seja, o agente abusa da sua posição dominante, né, e produz efeitos líquidos negativos ao mercado, é que essa prática vai ser considerada ilícita. Então, o passo a passo, né, as etapas dessa análise, é justamente o resumo
é o que eu trago aqui nesse slide. Primeiro, é necessário caracterizar a conduta. A gente vai definir o seu enquadramento legal, vai lá na lei e vê aonde, né, na lei 2.529, aonde que essa conduta pode ser enquadrada. Vai ser feita, logicamente, uma verificação inicial aí da existência de indícios suficientes, evidências suficientes aí da conduta, e aí havendo isso, né, passa-se para a análise de posição dominante. E aqui é um pouco bem parecido com a análise de atos de concentração, essa definição de mercado relevante, né? São as mesmas técnicas que são feitas para a definição de mercado relevante lá em atos de concentração, também é feito aqui, tá? Então, aqui é feita a definição dos mercados relevantes, tanto mercado relevante produto quanto mercado relevante geográfico. Com isso, né, se estima as participações de mercado para justamente averiguar se a empresa, né, alvo ali da denúncia, ela tem ou não posição dominante, né? E também o passo seguinte é a análise das condições concorrenciais, né, efetivas e potenciais, olhando importações, barreiras de entrada, rivalidade e outras condições institucionais, justamente para tentar responder a essa pergunta aqui. A empresa, né, alvo ali da denúncia, é capaz de abusar de sua posição dominante? Porque ela pode ter posição dominante, né, mas, efetivamente, ela pode não ser capaz de abusar, justamente porque as importações conseguem rivalizar em qualquer, ou contestar, né, qualquer tentativa de abuso dessa posição dominante, ou as baixas barreiras à entrada também podem não permitir com que ela abuse, um mercado com bastante rivalidade também, e outras condições institucionais podem fazer com que uma empresa com posição dominante não seja capaz de exercer ou abusar dessa posição dominante. Da mesma forma que é feita a análise em atos de concentração sobre o poder de mercado, o nível de posição dominante dessas empresas, o limite que está na lei é 20%. Tá? Então, aqui, no caso, a gente vai sempre olhar, de maneira geral, se determinada empresa tem ou não 20% de participação de mercado. Logicamente que isso pode variar, dependendo do setor analisado, mas, de maneira geral, o CAD olha para esses 20%. Tá? E a terceira etapa, né, ou seja, existindo essas condições concorrenciais para o abuso da posição dominante da empresa, o CAD passa para a análise da conduta em si, conduta específica. Né? Aí vai ser analisado os danos concorrenciais que essa conduta tem causado ao mercado, vai se examinar os possíveis as possíveis eficiências e outros benefícios gerados pela conduta, ou seja, vai se tentar ver se existe alguma justificativa econômica, né, para a gente fazer essa conduta, e, por fim, vai se fazer essa ponderação dos benefícios e malefícios da conduta. Sendo maiores os malefícios, o CAD vai condenar a empresa, né, de acordo aqui, né, com o que eu coloco aqui, está lá naquela resolução aqui, que, de acordo com o princípio da razoabilidade, deverão ser condenadas condutas cujos efeitos anticompetitivos não sejam suficientemente contrabalançados por possíveis benefícios e eficiências compensatórios. Então, é isso que o CAD faz ao analisar uma conduta unilateral. E eu queria trazer um caso prático para vocês. Tá? Antes de entrar nesse caso especificamente, eu só listo aqui quais seriam as condutas laterais mais comuns
que vocês encontram aí, ou podem encontrar na literatura, seja nacional ou internacional, né? Em relação ao Brasil, né, a própria lei 2.529, lá no seu artigo 36, parágrafo 3º, vai listar uma série, vai trazer um rol lá exemplificativo das condutas. Aqui eu já trago um resumo, né, um nome específico, né, já utilizado aí amplamente dessas condutas, para eu dar como exemplo. Primeiro, aqui sem ordem, talvez, de importância, tá? Que essa foi uma listagem sem uma preocupação em colocar em ordem de maior ou menor importância. Primeiro são os acordos de exclusividade, que é justamente o exemplo que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Também existe recusa de contratação, venda casada, que você tem algumas modalidades, time, bundling ou mix bundling. Aqui também é bom abrir um parênteses, né, que esse tipo de conduta é diferente da venda casada lá do direito do consumidor, tá? Então, eu pretendo também trazer exemplos sobre cada uma dessas modalidades aqui de condutas anticoncorrenciais para também ficar claro para vocês. Condutas discriminatórias, né? Discriminação de preço, por exemplo. Outro parênteses, né? Não necessariamente qualquer discriminação de preço é anticoncorrencial, tá? É importante ver caso a caso e as justificativas da discriminação de preço, por exemplo, que, com certeza, muitas formas de discriminar preço não tem nenhum ilícito por trás, tá? São amplamente feitas nos mercados e tem justificativa econômica por trás para se fazer muitas vezes, se fazer uma discriminação de preço. Políticas promocionais, da mesma forma, não são todas políticas que são anticompetitivas, mas algumas delas, no caso a caso, você pode ver que alguns descontos condicionais, alguns programas de fidelidade, política de bônus, pode ter uma ação ali anticompetitiva por parte de determinada empresa. Mas, reafirmando novamente, não são todas essas políticas promocionais que são anticompetitivas. Por isso que, dentro da análise de condutas não laterais, você olha sempre os efeitos dessas condutas no mercado. Fixação de preço de revenda, outra possibilidade, o price ou margin squeeze também é uma possibilidade, outro tipo de conduta anticompetitiva. O preço predatório, aqui não é mais uma relação vertical que você tem de uma empresa verticalmente integrada, ou ela tentando, no outro elo da cadeia, fazer alguma prática anticompetitiva. Aqui, a prática de preço predatório é uma prática horizontal, né, como eu já tinha colocado na explicação lá atrás, e é uma prática muito falada, mas aqui no Brasil nunca teve um caso que foi condenado pelo motivo de preço predatório. Mas é interessante como uma possibilidade de conduta unilateral. E a sham litigation seria a litigância predatória ou fraudulenta. Então, essa aqui é uma lista não exaustiva de algumas condutas unilaterais que já foram investigadas e a maioria também já com casos punidos aqui no Brasil. Eu acho que a única exceção são os preços predatórios. E aí vamos para o caso, né? O caso concreto. A gente tem a representante, ou seja, que denunciou a Kibon e a Nestlé por uma prática unilateral anticompetitiva, o que a gente vai chamar aqui do caso Kibon e Nestlé. Só uma observação, o CAD analisou as duas empresas aqui, mas elas não fizeram a prática conjuntamente. Cada uma fez a prática unilateralmente, ou seja, por si mesma. Tá? Apenas aqui eu vou mostrar o caso em que as duas empresas foram denunciadas, e aqui eu já vou até dar um spoiler, aqui, já vou adiantar, que uma foi condenada e a outra foi absolvida. Né? E esse aqui também é uma das riquezas desse caso para quem quer entender a análise de conduta unilateral. Tá?
entender essas diferenças na análise de condutas unilaterais. Tá? O processo com esse número, né, teve como relator o conselheiro João Paulo Rezende e foi julgado em 16 de outubro de 2018. Tá? Aqui eu trago para vocês alguns documentos importantes para quem quiser se aprofundar na análise, falar assim, não, Guilherme, não fiquei satisfeito com a sua explicação, eu quero me aprofundar em detalhes do caso. Então, eu sugiro que vocês entrem lá no Sistema Eletrônico de Informação do CAD, que a gente chama de SEI, só digitar na internet, vai estar lá, vocês fazem um cadastro e vão ter acesso aos autos públicos desse processo. E aqui eu indico para vocês o volume 1 do processo, que ainda a gente não tinha esse sistema informatizado, então depois eles fizeram o PDF de todos aqueles volumes, então esse é o volume 1. Como o caso, né, começou em 2006, né, o processo administrativo, né, foi instaurado em 2006, a denúncia é do ano anterior, mas o processo administrativo foi instaurado em 2006, ainda não tínhamos um sistema eletrônico, né? Era tudo no papel. Depois o caso foi seguindo, se fez o processo eletrônico, né? Toda a tecnologia disponível, e aí as notas técnicas foram inseridas diretamente no sistema. Então, eu trago a nota técnica da SG, né? Que vai trazer a decisão final da Superintendência Geral, e essa decisão vai ser enviada para o tribunal, né, para o Tribunal Administrativo, fazer o julgamento, né, do caso. Então, eu trago a petição com as alegações finais aqui da Unilever. A Unilever é a Kibon, que ela traz quando o caso vai para julgamento, ela traz um resumo, né, de todos os fatos, né, e suas alegações finais, e, por fim, o voto do gabinete do conselheiro relator, que também é um voto bastante completo e que vocês vão ver, ele vai em uma das denunciadas aqui, representadas aqui, ele vai em uma posição contrária à sugestão da Superintendência Geral. Ele faz digamos assim, uma instrução complementar e chega a uma conclusão diversa. Então, o caso, por vários motivos, ele é interessante para se trazer como um exemplo de conduta unilateral. E eu não poderia também deixar de citar um livro, né, de um ex-conselheiro, Paulo Bournier, chamado Direito da Concorrência, em que ele traz, em um dos capítulos, exatamente esse caso, né, também um resumo desse caso, da Kibon e da Nestlé, como exemplo de conduta unilateral. Então, também, quem quiser ter mais uma leitura, né, desse caso, sugiro ler o livro do Paulo Bournier. Então, vamos ao resumo dos fatos, né? O processo, então, foi instaurado em 2006, né? O processo administrativo. A denúncia foi formulada, né, pela empresa Bela Vita Grande Rio Indústria, Comércio, Produtos e Produtos Alimentícios. Só um ponto aqui, né? Que nesse volume 1 aqui do processo, você tem a representação com o pedido de medida preventiva justamente dessa empresa. Tá? Foi lá no início, tá? Onde se começou a investigar esse caso. Então, a alegação era de prática de condutas anticoncorrenciais, como a gente definiu aqui, né, dessas práticas restritivas verticais, né, das empresas Kibon, ou Unilever, né, no processo fala-se muito de Unilever, né, porque a Unilever detinha a Kibon. Então, quando se fala Unilever ou Kibon, é a mesma empresa, né, falando especificamente Kibon, é a empresa que atua
no mercado de sorvete. E a Nestlé, né? E aqui, eu falei mercado de sorvetes, mas aqui vai ser especificamente o mercado de sorvete por impulso, tá? Nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. O que seria sorvetes por impulso? Você exclui alguns tipos de sorvete, por exemplo, pote. Pote você consome em residência, você não consome por impulso quando você está ali na barraquinha, está na praia, tem um cara que passa com a barraquinha, você compra ali muitas vezes por impulso. Mesma coisa, o picolé que está no restaurante, né, que está na rua ali, na farmácia, então você consome o picolé a palito por impulso, por isso que eles são ditos que são sorvetes por impulso, tá? Então, em resumo, né, as empresas estariam oferecendo vantagens, sobretudo sob a forma de desconto, né, a pontos de venda, que a gente vai chamar de PDV, né, situado nessas duas cidades, Rio e São Paulo. Né, em troca de quê? Em troca de exclusividade de vendas, de merchandising, ou seja, aquela exposição privilegiada da marca, e de uso exclusivo de refrigeradores para os sorvetes. Né, só pode usar o sorvete dentro do refrigerador da marca. Né? Você não pode colocar outros sorvetes ali dentro. Além disso, né, os contratos desses pontos de venda exigiam uma venda mínima dos produtos, né, sob pena aí de devolução do valor pago na celebração do contrato. Tá? Então, isso também amarrava os pontos de venda a vender só aquela marca, né? Porque ele tinha que cumprir um número mínimo de venda, então não dava incentivos para ele ficar vendendo picolé de outra marca. Tá? E a acusação? A acusação é fechamento de mercado, né? O que seria fechamento de mercado? Fechar o mercado para as concorrentes, né? Produtoras de sorvete. Né? Na literatura especializada, a gente chama isso de vertical foreclosure. Tá? E, no caso aqui, né, é a exclusão de rivais no upstream, restringindo o acesso a uma base de clientes, né, ou uma base de fornecedores ali, né, que não teriam essa escala mínima viável por não poder atingir esse número viável, né, na produção de sorvetes. Tá? Então, explicando com um pouco mais de detalhes aqui. Você teria, no caso, vou pegar aqui, poderia estar explicando aqui com a Nestlé também, mas é o mesmo caso, tá? A denúncia é a mesma. A empresa que a gente chama aqui no upstream, ou o mercado de origem, ou a montante, ela tem posição dominante, e o que ela vai fazer? Ela tem pontos de venda que ela vai vender o seu picolé. Tá? Acontece que existem rivais no mercado. Eu coloquei aqui um dos rivais, à época, era a Creme Mel. Então, ela tem rivais aqui na produção de picolé também, no mesmo mercado, a montante. E no mercado, né, sem práticas anticoncorrenciais, no caso, a sua rival aqui poderia vender tanto para pontos de venda, onde só ela, né, teria o picolé, mas também poderia vender para pontos de venda onde a Kibon estivesse vendendo. Acontece que o contrato de exclusividade, ou essa exclusividade de fato que acontece, restringe que concorrentes vendam no mesmo ponto de venda que a Kibon, né, no mercado que a gente também chama a jusante, né, nesses pontos de venda. Isso faz com que possa haver um fechamento de mercado, justamente porque, como a Kibon tem uma posição dominante, né, ou teria, isso que a gente vai ver nos próximos passos, ou teria uma posição dominante, não sobra pontos de venda, ou não sobrariam pontos de venda para a Creme Mel vender os seus picolés. Né? E como ela não tem pontos de venda para vender picolé, ou não teriam muitos pontos de venda, né, isso seria uma restrição aqui a esse acesso, né, a uma base de clientes.
para ela vender. Então, ela não conseguiria chegar a uma escala mínima viável para fabricar picolé. Então, isso, né, essas cláusulas de exclusividade, né, se elas forem amplamente disseminadas no mercado, isso vai fechar o mercado para concorrente, né? Então, é justamente isso que o CAD vai examinar, né, dentro desse processo, se essa prática realmente de exclusividade estava causando essa redução da pressão competitiva no mercado de picolé, tá? Então, vamos ir agora seguindo o passo a passo. Aquele passo a passo que eu dei inicialmente, vamos ver esse passo a passo aqui na prática. Primeira caracterização da conduta, ou seja, o seu enquadramento legal, né? Eu consigo encontrar isso na lei? A lei me diz que essa prática que eu acabei de descrever aqui, ela pode ser um ilícito, né? O que a gente vê é que sim, né? Se a gente for lá no artigo 36, né, da nossa lei 2.529, a gente vai ver lá no caput que constitui infração à ordem econômica, né, limitar, falsear de qualquer forma, prejudicar a livre concorrência, dominar mercado relevante de bens e serviços, ou exercer de forma abusiva posição dominante. Ou seja, a gente poderia enquadrar essa prática em qualquer uma desses incisos. E também lá no seu parágrafo 3º, você tem uma caracterização da infração da ordem econômica. E aí, não necessariamente eu preciso encontrar apenas um, geralmente ele está em mais de um inciso, porque são definições um pouco mais amplas, né? Que eu poderia falar que esse tipo de prática limita ou impede o acesso de novas empresas ao mercado, cria dificuldades, né, a constituição ou funcionamento da empresa concorrente, impede o acesso a concorrentes a fontes de insumo, matéria-prima, equipamento, tecnologia, bem como os canais de distribuição, e por aí vai, tá? Eu consigo fazer o enquadramento, sim, dessa conduta. Feito o enquadramento legal, eu vou para a análise da posição dominante em relação à definição, primeiro, do mercado relevante produto e depois geográfico. No caso aqui, né, houve a exclusão de certos tipos de sorvete, né, como eu tinha dito, potes, né, de 1 litro, que se destina ao consumo em residência, não é um consumo imediato, né? Então, o objeto da investigação se referia a essas barraquinhas de sorvete, a esses pontos de venda que ficam em bares, restaurantes e farmácias também. E além da barraquinha que você vê na praia, por exemplo. E a definição do mercado relevante geográfica, né? A gente sabe que a venda de picolés, a dinâmica competitiva é local, né? Muitas vezes restrita ao município, mas também, se a gente for olhar mais especificamente, ela está restrita muitas vezes à dinâmica competitiva dentro de bairros, né? Principalmente quando você olha Rio e São Paulo, isso pode ser visto como um mercado geográfico em nível de bairro. Mas ao longo da instrução se viu uma dificuldade muito grande de se obter dados por bairro, né, justamente para calcular as participações de mercado. Então, de maneira bem pragmática, se definiu a dimensão geográfica como sendo o município, ok? E aí, definido o mercado relevante, se vai para a estimativa das participações de mercado. No caso, o market share da Kibon, na cidade de São Paulo, variava de 61% a 70%. Aqui eu não posso colocar exatamente qualquer participação, porque essa informação está nos autos restritos, tá? Nos autos públicos é sempre divulgado um intervalo disso. Mas aqui já dá para ver que ela tinha uma grande participação na cidade de São Paulo, e a Kibon, na cidade do Rio de Janeiro, tinha uma participação entre 81% e 90%, aqui no ano de 2005, né? Que foi o ano da denúncia, mas também, ao longo da instrução, né, se olhou
dados até 2016 que essa participação de mercado elevada da Kibon nessas duas cidades se mantinha também. E o market share da Nestlé, né, não chegava a 20%. Então, no Rio de Janeiro, ele ficava entre 0% e 10%, e na cidade de São Paulo ficava entre 11% e 20%, né? Sempre olhando para essas margens, esses intervalos que são os dados públicos. Então, veja que interessante, né? Aqui nesse ponto da análise de posição dominante, se encontrou que a Kibon tinha posição dominante e a Nestlé não. E a grande análise de uma conduta unilateral é se a empresa ela abusa da posição dominante dela. Então, se ela não tem posição dominante, não tem como ela abusar de uma posição dominante que ela não tem. Tá? Esse é, em geral, o raciocínio que é feito. Logicamente, vocês podem pensar algum caso específico, particular, que possa ter algum tipo de que a análise prosseguiu. Mas, com certeza, essa será uma exceção, né? Justamente uma exceção que vai confirmar essa regra que eu estou falando para vocês. Então, no caso da Nestlé, ela não detinha posição dominante nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro. Então, ela seria, como coloco aqui, seria incapaz de gerar efeitos negativos sobre o mercado. Nesse sentido, a investigação em relação à Nestlé não precisa, não continua. Tá? Você só tem a continuação da análise do caso para Kibon. Tá? Em relação à análise, né, dessas condições concorrenciais efetivas e potenciais, é justamente tentar ver se aquela empresa com posição dominante ela é capaz, né, de exercer essa posição dominante, justamente por alguns fatores de mercado. E um deles, os mais importantes, são as barreiras de entrada. Então, se viu realmente que existiam barreiras à entrada nesse mercado de picolés ou de sorvete de consumo imediato. Né? A marca era uma barreira importante nesse mercado, né? Havendo muita fidelização de consumidor em relação a marcas de sorvete. Então, é difícil uma entrante conseguir participação de mercado justamente porque ela não tem uma marca forte. Né? E os custos para construir uma marca forte são muito elevados. Isso cria uma barreira à entrada. Também custos de distribuição e comercialização de sorvete são elevados. Né? Isso também é uma outra barreira à entrada. Então, essa é uma condição, né? A existência de barreiras à entrada é uma condição que favorece a um exercício desse poder de mercado dessa empresa, né? O abuso dessa posição dominante. E uma outra condição concorrencial é ver se existe rivalidade nesse mercado. Né? Então, aqui eu trago para vocês um quadro, tem várias outras análises nos autos, mas aqui é só uma figura mostrando o consumo per capita em litros, né? E como esse consumo per capita subiu ao longo dos anos, aumentou ao longo dos anos. Né? Em 2005, era cerca de 4 litros por ano que cada habitante aqui no Brasil consumia. Isso foi subindo, né, até chegar a um pico aqui de 6,41 litros em 2014, né, tendo uma queda na recessão de 2015 e 2016. Isso mostrando que, ao longo do tempo, o mercado cresceu, evoluiu muito. Né? E as representadas dentro desse mercado eram as únicas que possuíam essa atuação nacional, né? Dominavam e estavam presentes em todos os mercados, em todas as regiões.
né? Ou existia algum tipo de rivalidade em determinadas regiões, sim, né? Por exemplo, a Creme Mel, né, que eu até citei como exemplo naquele quadro, né, esquemático, ela era forte no setor, no Centro-Oeste, né, na região Centro-Oeste. Em alguns outros estados também, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, e por aí vai. Então, a análise de rivalidade mostra que a atuação nacional era só feita pela Unilever, aqui o caso a Kibon, e a Nestlé, tá ok? E a análise da conduta específica, né, da Kibon, né? É o terceiro passo da análise de condutas unilaterais. Então, aqui eu vou trazer já uma análise que já foi feita até já no tribunal, que é uma análise já mais conclusiva de como o caso vai se desenvolver, tá? Ou vai ser julgado, né? Então, apesar de não ser possível identificar uma exclusividade contratual, realmente não tem uma exclusividade assinada em contrato, né? As relações tinham, em geral, exclusividade de fato, né? Por exemplo, diante da escassez de espaço para a colocação de mais freezers em um mesmo ponto de venda, né? Não era possível, muitas vezes, pelo espaço, ter dois freezers concorrentes, né? Só era possível ter um, então, nesse sentido, aquele bar, aquele restaurante ou farmácia era exclusiva. E em relação à extensão, digamos assim, da conduta, né, verificou-se esse potencial risco de fechamento de mercado em virtude da escolha dos pontos maiores, né, os pontos de venda que foi chamado no processo de premiums, né, aqueles mais relevantes e de mais fácil acesso ao consumidor para os acordos de exclusividade. Então, também se viu que a Kibon fazia acordos de exclusividade com os melhores, digamos assim, pontos de venda, os maiores. Então, o risco de fechamento do mercado, né, e esse surgimento de obstáculos ao acesso da concorrência foram identificados, né, como possíveis problemas concorrenciais. Além disso, né, essas condutas adotadas por essa empresa líder do mercado, que era a Kibon, estavam incentivando as outras empresas concorrentes a adotarem um comportamento semelhante, né, para se protegerem, né, desse tipo de conduta. Então, isso proliferava para todo o mercado essas cláusulas, né, de exclusividade ou essas exclusividades de fato. Em relação à marca, né, como eu já tinha dito, né, ela foi considerada como uma relevante barreira à entrada a concorrentes, e também a estabilidade do market share da Kibon dificultava a entrada de novos concorrentes e reduzia a rivalidade. Tá? Aí vem as eficiências. Quais eficiências existem nesse tipo de conduta? As empresas, né, alegaram que a prática da exclusividade do uso de freezers tinha uma racionalidade, tinha eficiências, né? Então, aspectos relacionados à qualidade dos produtos armazenados, né, que é necessário separar eles, até para não ter, muitas vezes, contaminação por outro produto que possa ser colocado junto ali no freezer, né? Então, isolar esse produto daquela marca, né, que estava dando um freezer e tinha o nome no freezer, tinha uma justificativa, tá? Então, essa prática não foi considerada uma barreira à concorrência. Então, arquivou-se o processo nesse ponto, né, por existir eficiências econômicas capazes de justificar essa prática, né, de exclusividade. Entretanto,
né, que eu coloco aqui, a exclusividade de vendas, né, o merchandising também, essa exposição privilegiada e o giro mínimo de venda foram consideradas capazes de criar barreiras à entrada a novas empresas no mercado, né? E o que a Kibon argumentou? A Kibon argumentou que as bonificações, né, em troca de exclusividade, seriam utilizadas para a realização de reformas lá no estabelecimento, no bar, no restaurante, né, de modo a aumentar o número de clientes e, por consequência, a venda de sorvetes. Esse argumento, né, foi identificado como muito fraco pelo CAD e foi afastado pelo tribunal, né? Então, as práticas apuradas não encontraram amparo no argumento de eficiências, né? Motivo pelo qual as empresas, a empresa, né, especificamente a Kibon, foi condenada e a prática foi considerada um ilícito concorrencial. Importante salientar aqui, fazer um parêntese com esse slide, que a visão da SG é diversa, né? Ela arquivou o processo, né, para ambas as representadas, não só para Nestlé, mas também para Kibon. Então, o que na visão da SG, né, os contratos de exclusividade, né, de vendas, de merchandising, ainda que as eficiências da prática não sejam evidentes, né, tem-se que a exclusividade nos limites praticados pelas representadas, conforme por elas declarados, né, está lá nos autos, todas aquelas petições, as alegações, né, não parece fechar parcela relevante dos pontos de venda que comercializavam sorvetes por impulso, né? E as representadas apresentaram estimativas, né, da proporção de PDVs com exclusividade, tanto a Unilever, né, a Kibon, quanto a Nestlé, em relação aos pontos de venda totais, né? E utilizou-se, né, bases de dados de consultorias, de dados públicos, né, e estimativas internas das empresas para mostrar isso. E concluiu-se que não parece haver escassez disponíveis, né, pontos de venda disponíveis para comercialização de sorvetes. Então, segundo a SG, né, não se restou demonstrado nos autos, né, que os pontos de venda alvo dos acordos de exclusividade são essenciais para o estabelecimento de uma rede de distribuição viável para os demais rivais. Um ponto importante aqui é que depois dessa conclusão da SG, os autos subiram para o tribunal. E lá foi justamente que se fez uma instrução complementar, onde aquele argumento, né, de se existirem exclusividade com pontos de venda premiums, né, aqueles maiores, com maior representatividade, é que estavam fechando, digamos assim, o mercado. Então, com essa nova instrução complementar, se chegou à conclusão da condenação. Tá? Então, a decisão do tribunal do CAD foi por unanimidade, né, determinar o arquivamento do processo em relação à Nestlé e a condenação da representada, Unilever, que era a Kibon. Tá? E, por maioria, determinou a aplicação de penas, né, propostas pela conselheira Paula. Em relação à multa, né, às penas, o conselheiro relator João Paulo e a Cristiane Alckmin ficaram vencidos, mas a condenação foi por unanimidade da Kibon. Tá? E a multa foi no valor de R$ 29,4 milhões de reais, além da cessação da prática em todo o território nacional. Então, acho que com isso eu consegui, de maneira resumida e bem breve, passar por esse passo a passo da análise de condutas unilaterais. A intenção é justamente essa, né, trazer não a teoria apenas, mas trazer casos práticos para ver que vocês consigam entender a análise concorrencial baseada nesses casos concretos, que eu acho que dá muito mais clareza, muito mais aplicabilidade dessa nossa legislação. E é isso, pessoal. Agradeço.
quero que vocês compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que seria interessante. Acessem meu canal, façam a inscrição no canal. Outros vídeos que forem sendo disponibilizados, vocês serão alertados, vocês também ticarem ali no sininho de alerta. E eu também estou em outras redes sociais, né, como LinkedIn, Facebook, Instagram, como Guilherme Mendes Rezende, e também o site Guilherme Mendes Rezende, em que vocês vão encontrar toda a consolidação desses vídeos, né, como também de materiais suplementares ao estudo desses vídeos que eu tenho colocado aqui. Tá? Também não se esqueçam de olhar a descrição desse vídeo, eu vou colocar um link para vocês baixarem o PDF dessa apresentação. Quem tiver interesse em ter esse PDF, é só clicar lá no link que está aqui abaixo, na descrição, e vocês vão ter acesso ao download desse PDF. Mais uma vez, então, obrigado e até breve. Tchau, tchau.